Olá, queridos! Estamos iniciando mais um Conexão. Eu sou o pastor Ednilson Lima e nós estaremos hoje falando sobre nações e costumes. Olha, eu tenho certeza que esse programa vai mexer com você. Eu estou aqui com um pastor que já esteve na África do Sul, outro que já esteve na Bolívia. Eu vou apresentá-los daqui a pouquinho, mas eu quero que você esteja ligado com a gente e já avise aos seus amigos para participarem também dessa programação com a gente, no nome de Jesus, tá bom? Hoje, para falar comigo sobre nações e costumes, eu estou aqui com o pastor que já foi pastor na Bolívia, o Kevin Costa, e agora está aqui no Brasil com a gente. Pastor Kevin, seja bem-vindo ao Conexão e está há quanto tempo já aqui no Brasil? Pastor, aqui no Brasil já estou próximo a 3 meses já. 3 meses já, ou ainda, né? Ainda. Tá, e vamos falar muito sobre essas nações, você no caso Bolívia, também teve na Espanha também? Passei um tempo na Espanha, na Argentina e na Bolívia. No Peru também. No Peru também passou por lá. Então temos muito para conversar também. Olha, também comigo aqui está o meu amigo Davi Santos, que esteve na África do Sul já há bastante tempo, né? E agora está aqui com a gente na nossa igreja ali daqui na Taquara Merck. Pastor Davi Santos, seja bem-vindo à Conexão, é um prazer tê-lo aqui, a gente já se conhece há muito tempo e prazer tê-lo no Brasil também e agora aqui assumindo a igreja de Taquara Merck, não é isso? Exatamente. Seja bem-vindo à Conexão. Obrigado, pastor Ednilson, e exatamente, estamos aqui na igreja aqui da Taquara e voltamos ao Brasil também há cerca de 3 para 4 meses. O mesmo período do Kevin, então? Exatamente, o mesmo período. Quanto tempo na África, pastor? Nós fomos a família, né? Fomos em 2015. Eu lembro que você era um garoto ainda, nem era casado. Não era casado, tinha lá para os meus 17 para 18 anos. Isso foi 2015. Não que você não seja um garoto agora, mas... ainda sou, glória a Deus. E aí ficamos ali até então. Voltei para o Brasil também lá para 2017, foi quando eu casei, 2018. E aí regressamos depois de casado para a África do Sul até então. E agora, Brasil. Agora é o tempo, é a fase, né? Tudo é uma fase, um tempo, e estamos nesse período no Brasil. Amém. Bom, como eu falei, nações e costumes, a gente vai falar bastante sobre isso. Eu quero começar o nosso programa hoje trazendo Salmos 33, versículo 12. O Salmos 33, 12, pastores, diz: Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Na Nova Bíblia Viva de Portugal diz: Feliz é o povo que tem o Senhor como seu Deus, o povo que ele escolheu para ser exclusivamente seu. Bom, vocês estiveram em outras nações, em outros costumes, então a gente entende que, como pastores, né, que se a gente consegue levar as pessoas a Deus e fazer uma nação abraçar o Senhor, essa nação tem tudo para ser uma bênção, né? Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre isso já, porque eu vou chamar uma matéria sobre esse assunto. Queria que vocês prestassem atenção nessa matéria para a gente discutir o assunto depois. E aí sim a gente vai falar sobre esse Salmo 33, 12 e trazer outros temas que a gente precisa abordar aqui no Conexão. Vamos a essa matéria e voltamos já. Você sabia que os melhores lugares no mundo para viver são na Suíça, Noruega e Islândia? Isso acontece porque o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, é alto. O IDH é composto por fatores como expectativa e qualidade de vida, por exemplo. Além da qualidade de vida diferente, cada país possui costumes e religiões diferentes. Na Europa, não se cumprimenta as pessoas com um beijo no rosto, por exemplo. Outra questão curiosa são os costumes alimentares diferentes, como o café da manhã bem reforçado. A religião varia de acordo com o país. O Brasil e a África do Sul são os países em que a população mais acredita em Deus. 89% dos cidadãos, enquanto na China, apenas 7% creem em Jesus, levando o título de país menos religioso do mundo. Pois é, tem países que abraçaram o Senhor, né, e entenderam que Deus, ele é tudo, e enquanto isso tem países que, como você viu aí na matéria, que pouco acredita. Então, pelo menos é o que vem para a mídia, né? Pelo menos é o que vem para a nossa mídia. Pastores, vocês que estiveram fisicamente, né, no local, a gente vê assim, muita diferença entre
entre povos e nações, logicamente. Então, vocês estiveram no Brasil, estiveram em vários outros países, vocês têm experiência, digamos, para falar sobre isso. Embora sejam jovens, vocês já têm essa experiência. O Salmo 33:12, como a gente já deu o pontapé inicial falando dele, diz que a nação ela é bem-aventurada, bem-sucedida, se ela faz com que Deus seja o Senhor da vida dela. A nossa nação, por exemplo, o Brasil, a gente está chegando quase à metade já de cristãos, né? Se for juntar evangélico com católico, a gente é a maioria. Então, a gente tem tudo para mudar. Os lugares que vocês ficaram, aí cada um vai falar de onde ficou, né? Tinha mais cristãos ou menos? Como é que era nas nações onde vocês passaram, os países onde vocês passaram, como é que era isso, né? Qual é a dificuldade maior nesse sentido? Porque assim, você sai aqui no Brasil, você vai falar de Jesus para as pessoas, de 10, você vai encontrar no mínimo 5 que já teve um contato, no mínimo, que já tiveram contato com o Evangelho, com a palavra, pelo menos. Lá também era assim? Vamos começar com o pastor Kevin. Pastor, lá na Bolívia, o tempo que eu ultimamente estava, existia essa diferença, assim, e nós sempre comparávamos, né, o Brasil com a Bolívia. Nossa, aqui é bem diferente, um pouco mais difícil, complicado, porque as pessoas têm a tendência de ser católicas, né, porque Mas deixa eu te perguntar uma coisa, até o catolicismo lá é diferente daqui, não é? É diferente do Brasil. Porque é um pouco mais místico, digamos exato, assim. Exato. E tem a tendência de ser católicos e também de ser voltado à bruxaria e essas coisas, porque é de costume lá. Tem templos, tem essas coisas lá na Bolívia. Então tem muito mais do que no Brasil essas práticas. Essas práticas, exato. E muitas pessoas de fora da Bolívia iam até a Bolívia para poder fazer esses rituais e essas coisas. Caramba, então vinha gente de outro país? Exato. De outro país, da Europa para a Bolívia. Olha que coisa. Lá na África não é muito diferente isso, não é? Ou não? Não é, não. É porque a gente está de fora, a gente tem uma visão muito pequena realmente, né? Muito pequena, porque você pensa, lógico, a África, você tem a África do Sul, a África do Norte, então você já esteve nos dois lugares, né? Já foi no Sul e no Norte. Sim, a gente estava na África do Sul, né, pastor? Porém, eu já visitei um país no norte, o Quênia. Então, a gente pôde ver que as duas extremidades são bem diferentes. Né? O continente africano, o continente assim como um todo, mas cada país ali dentro tem os seus costumes. É como aqui, o continente sul-americano, né? Sim. A América. Quer dizer, a Bolívia tem mais feitiçaria do que cristianismo, digamos. Exato. Aqui é diferente, aqui tem menos e tem mais cristianismo. Mesmo sendo um continente só, há uma diferença enorme entre países, né? Exatamente, é uma diferença assim gritante, já como no Brasil, de estado para estado tem a sua diferença. Brasil. Dentro da África do Sul, por exemplo, você vai para uma outra província, um outro estado, você já consegue perceber ali diferença de língua, costume, tradição, então assim, tem essa diferença. E a questão da magia negra, bruxaria, é algo assim muito pesado, porque lá é o berço da humanidade. Então vem essas religiões africanas que são praticadas aqui no Brasil, lá é o berço. Lá é o berço, no caso, né? A gente vai estudando um pouquinho sobre esses assuntos, a gente vê que tem a parte da escravidão, aí, onde foi introduzido essas práticas, né, afro-brasileira, hoje conhecido como afro-brasileiro, mas você vê que vários costumes vieram de lá, alguns foram adaptados, vários costumes vieram realmente da África, né? Como você falou, como é o berço da civilização, então termina vindo de lá. Mas assim, mesmo estando na África, ali mesmo você vê a diferença. O país também, o nosso país também é assim, né? Porque você vai aqui pertinho em São Paulo, você já vê uma diferença, né? Minas Gerais, você já vê a diferença. Quando você vai para o Nordeste, então, você vê uma diferença tremenda. Quer dizer, e de língua, inclusive, também, né? Sotaques, né? Sotaques, né? E palavras, né? Porque, por exemplo, tem palavras no Nordeste que provavelmente aqui, se você falar, vai ficar em maus lençóis. Sim. Né? Porque seria um palavrão, né? Digamos assim. E aí se você vem do Nordeste para o Rio de Janeiro, você já tem que medir as palavras e procurar saber.
É como Portugal, né? Vocês que estiveram já fora do país sabem muito melhor do que eu, né? Que tem palavras em Portugal que você olha, você vai ficar paralisado, o crente, né? Vai pegar aquela palavra, vai ficar paralisado assim e está numa placa, nome de rua normal, quer dizer, né? Porque aqui seria um palavrão daqueles. Exatamente. Se o pastor falar no altar, ele vai ser... Vai ficar em maus lençóis, como vai você cair nesses sites aí de zoação. De memes. Nesses memes, vai virar memes. Vai virar né? meme. Vai virar memes, quer dizer. Lá também tem isso, né? Tem essas palavras também, né? Lá... O senhor já foi pego, pastor Kevin, desculpa, mas o senhor já foi pego assim, numa calça justa desse jeito? De falar uma palavra e alguém falar assim, ô irmão, que palavra é essa? Aí você fala, não, na Bolívia, pode falar, eu não sabia, alguma coisa desse tipo? Pastor, nos 3 países que eu passei, na Espanha e na Bolívia, os 4, Espanha, Bolívia, Argentina e Peru, os 4 falavam sempre alguma palavra que falava na Espanha, não podia falar, por exemplo, na Argentina. Entendi. Porque se referia ao órgão genital da pessoa. Então, às vezes, algumas palavras lá na Espanha era palavrão... São normais? São normais, é palavrão na Argentina, na Bolívia também. Então, a gente, às vezes, usava a expressão e as pessoas ficavam meio assim, o que é isso, pastor? Entendi. Isso aqui não fala que, tudo bem. Aí a gente tem que... Passou por isso também, pastor Davi? Assim, pastor, não que eu me lembre agora, porque na África a gente prega o inglês, né? Prega no inglês. Isso que eu ia falar. Mas o que eu me vê à mente agora, por exemplo, quando a gente fala um ditado no Brasil, um ditado popular, sim, nem todo ditado que faz sentido para nós aqui vai fazer sentido para eles. Eles vão ficar perdidinhos lá. Então lá eu percebi, pastor, que eles têm muito ditados assim de animais, de leão, de cobra. Cita um aí, só pra gente ter uma ideia, se você lembrar aí. Eu tenho que pegar direitinho, pastor, porque não é costume nosso usar esses populachos, né? Que fala esses ditados, mas eu posso dar uma pesquisada aqui rápida. Então eles usam muito esses populachos, eles usam muito fazendo referência, analogias com selva, floresta, animais. É a cultura mesmo, né? Exatamente. Que coisa, glória a Deus, né? Por exemplo, a gente fala aqui no Brasil, né? De cacique. Que uma tribo não pode ter vários caciques. Sim. Lá eles vão falar, em uma selva não existem, assim... Vários leões. Só existe um rei, só existe um leão. Ah, entendi. Então, coisas desse tipo. Entendi. Vamos lá, então. Como cristãos devemos ter relativismo cultural? Certo e errado depende de cada cultura. No caso, a gente já falou sobre isso, né? Porque a gente está falando já sobre isso. Mas assim, deixando só os populachos, como você falou, de fora, falando mais sobre a obra de Deus, né? Se você vai do Brasil, para fora do Brasil, você tem que ser preparado para a cultura daquele país. Porque senão, vocês estiveram na Índia, né, Davi? Sim, senhor. Estiveram na Índia. E eu lembro conversando com seu pai uma vez, ele falou que teve um de vocês que até apanhou do professor lá, mas que era a cultura do local. Deu um tapa lá, porque alguma coisa lá aconteceu. Exatamente. Na verdade, foi você não, né? Fui eu. Assim, eu levei alguns tapinhos assim de leve, uma reguada do professor, porque lá o sistema de educação é assim. Mas o meu irmão do meio, que é o Daniel, ele é um pouquinho mais levado, né? E aí ele apanhou do professor lá, ele chegou em casa chorando com a perna roxa. É sério. E aí quando foi lá ver, era da cultura dele, era da normal. cultura. Porém, o meu pai ele já havia avisado na escola, olha, somos do Brasil, somos missionários, por favor, meus filhos não têm esse costume, não batam nos meus filhos. Só que... Na hora aconteceu. Na hora aconteceu. Que isso. Então é cultura. Então assim, pastor Kevin, é importante, se alguém estiver assistindo a gente agora e tem a ideia, tem o chamado mesmo para ir para fora, é importante que essa pessoa estude a cultura local, né? Que ela entenda o que é certo aqui pode ser errado lá, né? E o que é errado aqui pode ser certo lá. Quer dizer, para eles lá, no caso da Índia, como eu lembrei aqui, falei com o pastor Davi, bater no aluno que fez alguma arte é normal. É normal. Com a gente aqui vai dar até cadeia, não é normal. Então, assim, é importante que a pessoa, se tem esse chamado, preste atenção nisso. Ela prestar atenção, fazer até mesmo um estudo, né, pastor, e conhecer
Passar por um preparatório. Por um preparatório, a cultura. Primeiro o idioma, né? O idioma, a pessoa tem que saber se expressar, falar perfeito o idioma para que as pessoas possam entender o que a pessoa vai estar falando, vai estar transmitindo para ela. Mas sim, a pessoa precisa ter um preparo para poder dar andamento. Para entender a cultura. Na cultura, na obra em si, que vai ser realizada naquele país. E tem, pastores, tem países que o que seria simples torna-se bastante complicado, né? Podendo até levar o missionário a uma prisão. E aí, de repente, ele acha que não fez nada demais, mas por não conhecer a cultura local, ele pode ser até preso. Ou não tem? Ou eu estou exagerando? Não, eu concordo com isso. É isso mesmo. Coisas que para nós, assim, seriam normal no nosso país, se você foge ali da tradição, do costume do local, você não conhece as leis, porque cada país tem a sua lei, né? Sim. Você corre risco até de ser penalizado, de ser aprisionado. Caramba. Às vezes até mesmo proibido de entrar no país, né? Exatamente. Proibido de entrar no país por causa de... Por algo que você achou que era bobeira. Era normal, simples. Que às vezes para nós é aqui normal fazer um evangelismo na praça. Entendi. Né? E chegando ali, você é enquadrado pela polícia. Onde vocês forem, então, tem lugares que não pode ser evangelismo em público, na praça? Chegou a ter em algum lugar assim? Muitos têm que fazer uma solicitação, pastor, uma autorização, ter uma autorização, caso chegue uma fiscalização. Não, foi pedido uma autorização. Eu lembro que eu vi, gente, um vídeo de um rapaz pregando no centro do Canadá. E foram em cima dele. Eu lembro de um vídeo desse que viralizou, de um rapaz que estava falando de Jesus no centro lá no Canadá, no centrão lá do Canadá, e foram em cima dele em relação a isso, e deu um bafafá danado. Quer dizer, o Canadá é um país bem desenvolvido, né? Sim. E já tem essas proibições, proibições, né? Proibindo. Coisa séria. Eu me lembro, pastor, eu vi um vídeo na internet de um pregador na Inglaterra. Ele estava com a caixa de som, ele estava pregando assim, bem fervoroso, né? Com a caixa de som pregando, e as pessoas xingando bem pentecostal. ele. Sai daí, seu doido, seu louco. Porque é um país assim mais elitizado. As pessoas criticam mais. Mas nem tanto no país elitizado. Aconteceu isso comigo. Eu me lembro agora, eu estava em Durban. Passei um tempinho em Durban, lá na África do Sul. E eu fui assim com 2 pastores e a gente levou a caixa de som para pregar na rua. E assim, muita gente. E assim, é normal, tinham vários carros de som fazendo barulho, tocando música. Mas quando a gente começou a pregar, a falar assim, de Jesus, né? Eles viram, e aí já chegou um policial falando, aqui é a terra dos Zulus. Você tem que falar Zulu. Só que eu estava pregando em inglês. Ele queria que eu falasse no idioma dele. Você poderia até pregar, mas tem que ser no idioma dele. No idioma dele. Aí eu fui para outro canto. Eu continuei pregando no inglês. Aí ele foi atrás de mim e falou, aqui você tem que falar em Zulu. Aí depois ele criou outra desculpa e falou, você tem que ter uma autorização, como o pastor Kevin falou. Vai lá no órgão tal e busca autorização. Mas normal, várias pessoas ali estavam com carro de som, fazendo o barulho deles. Talvez por conta de nós sermos estrangeiros. Sim. Ser assim, diferenciado. E até assim, por usar a língua inglesa, por ser o inglês. Porque tem uma certa... Eles têm... Eu já ouvi falar isso. Nunca estive lá, mas já ouvi falar isso. Que eles têm um orgulho muito grande da tradução de suas línguas, né? de suas... Então, eles têm um orgulho muito grande e fazem questão de que cada região fale o seu dialeto, enfim. O africano, pastor, isso em toda a África, eles são muito territorialistas. Sim. Tipo, aqui é o meu território, essa aqui é a minha terra, você tem que se adequar aos meus costumes. Entendi. É batalha. Glória a Deus. Vamos lá, cada um vai falar um agora. Desafios ao pregar o evangelho em outra nação. A gente já terminou falando de alguns desafios, né? Por exemplo, o estudo dos seus filhos, né? Quer dizer, na Índia deve ter sido bem difícil para os seus pais, né? Quando eu ouvi falar
na época, quando ele fez o comentário, eu falei, caramba, como é que deve ser difícil para os pais, né? Aqui no nosso país, há um tempo atrás, há muito tempo atrás, não há pouco tempo, mas há muito tempo, tinha esse costume de réguazinha na mão, milho no canto, ficar parado olhando para a parede. Eu cheguei a pegar um pouco disso. Pouca coisa, mas cheguei a pegar. Mas isso foi caindo, né? Qual seria a maior dificuldade, o maior desafio para pregar nessas nações que vocês passaram? Pode. Um desafio, pastor, que eu posso dizer, como eu já comentei, o primeiro é a língua. Como a gente vem falando. Seria aqui. Um dos maiores? Não o maior. Sim. Porque a língua você vai aprendendo, você vai vivenciando no dia a dia, você vai... Se você tiver tempo, né? Assim, por exemplo, você foi com seus pais. Sim. De 17, 18 anos. Isso. Então você teve tempo para desenvolver ali. Mas seus pais já tinham que ter alguma coisa. Sim, senhor. Já tiveram que... Mas assim, quando você é jogado no fogo, o ser humano ele vai se adaptar. A gente é bem camaleão mesmo. Né? Exatamente, o ser humano ele se adapta. Aí para você não passar fome, para você se comunicar, para você se virar, você tem que falar a língua. Coisas básicas, né, pastor? Coisas básicas. Então, o idioma é um dos primeiros desafios, mas não é o maior. Eu acho que o maior desafio é você, assim, entender mesmo a mentalidade do povo. O comportamento, entrar na mente deles, né? O comportamento do povo, porque essa questão da cultura, ela é muito enraizada. E eu me lembrei agora de que eu sempre comentava assim na igreja para as pessoas, né? Nós não estamos aqui para pregar a cultura brasileira para vocês. Nós estamos aqui para pregar a cultura do céu. Sim. Porque as pessoas elas têm muito disso. Você está no meu país, essa aqui é a minha cultura. Você tem que se adaptar. Em partes, porque tem coisas que é cultural que a Bíblia não está de acordo. Sim. Então, a gente está lá para pregar a cultura do céu, não a terrena. Então, foi bom tocar nesse assunto, porque, assim, pastores, você vai trazer a palavra, e a palavra vai ferir a cultura daquela pessoa, porque é uma cultura completamente inversa ao que a palavra ensina. Então, a gente tem que ter um jogo de cintura muito grande, né? Porque, por exemplo, você tem N maneiras de pregar, né? Você pode ser aquele pregador, tem gente que é aquele pregador de descer o chicote direto. E tem gente que sabe ganhar as pessoas, sabe respeitar a cultura das pessoas e depois vai ensinando e a própria pessoa também vai sendo mostrada pelo Espírito Santo o que ela tem que deixar. O que o pastor falou, pastor Kevin, é muito importante, porque assim, como é que você vai chegar e vai jogar a Bíblia em cima deles já atacando a cultura, né? Você tem que ter uma sabedoria muito grande, né? Você tem que ter uma sabedoria e aquilo, né, pastor, de ter um estudo antes, um preparo para a pessoa poder chegar até a pessoa com a palavra e convencê-la ela ao evangelho. Porque você está fazendo, você vai fazer com que a pessoa abandone a sua cultura ou parte, não é a cultura, mas algumas coisas da sua cultura para servir a cultura do céu, como o pastor falou. Né? E tem que ser feito isso. E algo que está enraizado na pessoa desde a criação dela, né? Sim. Desde a criação, o avô, o bisavô, a mãe, o pai fez assim, é desse jeito. E para ela sempre aquilo que os pais faziam era certo. Caramba. Então aí é um combate, é um choque, né? Um choque que dá. Choque, essa é a palavra. É um choque que dá e às vezes existe a rejeição. Né? Uma das dificuldades que passei lá na Espanha foi fazer um evangelismo e as pessoas cuspirem, né? Rejeitar, sai daqui. Outra também, por você já ser um estrangeiro no país, né? Volta para o seu país, o que você está fazendo aqui? Que Jesus, que isso, que aquilo. Era uma das dificuldades que passamos lá na Espanha. Evangelizar fora da igreja. Fora da igreja e tentar levar para elas a cultura dos céus, né? E as pessoas, não, mas aqui já é nossa cultura, é o nosso costume, é assim que a gente vive, desse jeito. Se não for desse jeito, eu saio da igreja, eu vou para outra igreja é assim. E aí eu passava por esses desafios. Tem que ter muito jogo de cintura, né? Muito jogo mesmo, porque senão você perde, você não consegue fazer um trabalho.
eu acho assim, depois que a gente ganha a confiança da pessoa, aí você consegue trazer com leveza o entendimento para que ela possa, ela mesma entender que não é por aquele caminho. Mas primeiro você tem que ganhar uma pessoa para isso. Você não dá para ser uma imposição, né? Não dá para ser uma imposição, porque você está em outra cultura realmente, você é o estranho no ninho. É você que é o estranho no ninho. É o passarinho. E aí você está tentando mostrar para eles o inverso, que eles que estão vivendo estranhamente. Pensa bem, você está tentando mostrar para eles que eles é que estão vivendo estranhamente, só que você é o estranho ali. Você é o diferente ali. E fazendo a comparação, é uma pessoa rodeada entre milhões. Né? Exatamente. Quer dizer, então você tem que se encaixar para depois ir plantando a semente para a pessoa poder entender que o caminho do céu. Uma das estratégias que eu usava, pastor, é ser família. Né? Sim, ser família, ganhar a pessoa. Ganhar a pessoa. Com custo, né, de entrar na casa da pessoa, visitar ela. Eu ia, pedia com todo o favor, com todo o carinho, o amor. A pessoa deixava, algumas não. Teve pessoas, lembrando agora, na Bolívia, que o tempo que eu passei ali, eu nunca fui na casa dela. Pois é. Mas por quê? Ela sempre parava. Sim, mas isso está acontecendo no Brasil. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouquinho. Um pouquinho daqui a pouquinho. Que redundância, hein? Vamos a um intervalo rapidinho e voltamos já. Graças a Deus, voltamos com o Conexão de hoje falando de nações e costumes. Eu estou aqui com o Kevin Costa, que passou na Bolívia e em alguns outros países também, agora está com a gente aqui no Brasil. E também o pastor Davi Santos, o meu amigo pastor Davi Santos, que esteve na África. E qual foi o outro país? Você esteve na Índia também, né? Índia, pastor. Na Índia também. E aqui falando de alguns costumes das nações, a dificuldade, você é jovem, pensa em pregar em outros países, é importante que você assista o programa e talvez até vá no nosso canal lá no YouTube, Conexão-Pastor Ednilson Lima, para você assistir novamente, para você pegar algumas dicas e se preparar, né? Porque tem alguns jovens pastores que eles estão com um propósito forte de ir para outro país pregar. E é bom, né? Precisa de jovem para ir para outros países pregar. Agora, precisam se preparar, porque um jovem chega num país desse, dependendo do que ele fala ou faz, ele pode ficar preso, por exemplo, né? Sim. E pode ser penalizado e sendo preso no próprio país já é complicado, imagine preso em outro país. Né? Aí complica mais ainda, né? Muito, pastor. Vocês chegaram a esse nível de preocupação, não? Pastor, eu não cheguei a isso, mas eu tenho um relato a compartilhar com os amigos. O pastor que estava lá auxiliando o pastor antes de eu chegar na Bolívia, ele colocou no bolso da camisa, esqueceu uma escova de dente. E quando ele estava passando no caixa, né, ele tinha esquecido, quando ele estava passando no caixa, passou a compra dele. Quando ele voltou, aí barraram ele. Falaram, você está roubando e tal. Eu falei, não, desculpa, eu esqueci, mas toma aqui, eu vou pagar e tudo. Não, você vai ser preso. E levaram ele preso, ficou lá 8 horas. Mas ele falou, não, mas eu tô com o dinheiro, eu vou pagar. Não, senhor, só porque ele era estrangeiro. Caramba, irmão. uma pasta, uma escova de dente. O bolso da camisa, né? Sim. Ele esqueceu, fazendo compra no mercado, ele esqueceu, passou a compra dele. E aí ele falou que esqueceu e que ia pagar. Exato, o segurança parou ele. O que é isso aí? Você está fazendo? Você está roubando e tal? Você é estrangeiro, já começa aquela discriminação. Exato, fica, você é estrangeiro que você vem aqui fazer no nosso país. E aí ele pegou, não, tudo bem, eu esqueci, mas tá aqui o dinheiro, eu quero pagar. Falou, não, vamos chamar a polícia. Chamaram a polícia para ele, ficou 8 horas. 8 horas. Caramba. Tá vendo aí? É complicadinho. Complicadinho, né? Ser estrangeiro não é fácil. Não é fácil, né? Bom, então você jovem que quer fazer a obra de Deus, louvável isso, vá, mas olha, tem que conhecer, tem que estudar a cultura, tem que ter preparatório, sua igreja deve te preparar, conversa com quem já foi, não vá assim de cabeçada, como dizem, não, porque você pode ser preso por causa de uma escova de dente. Que coisa séria, né? Que coisa séria, essa foi demais. E com o preparo, pastor, a gente evita muitas dores de cabeça. Por exemplo, você conversa com pessoas que já foram antes de você, ou você se prepara, você aprende,
você vai ganhar ali uma certa sabedoria que vai, assim, te evitar muitos maus lençóis, como a gente falou aqui. Sim, que coisa. Nós vamos agora no Abre Aspas. Vamos lá, solta a vinheta pra gente. Brasil tem apenas 1% da população fluente em inglês. De acordo com a pesquisa recente do British Council, apenas 1% da população brasileira fala inglês fluentemente. Aqueles que falam inglês, mas não de maneira tão avançada, representam, por sua vez, 5% da população. Essa informação é bastante preocupante, pois, como já se sabe, os cargos mais altos das empresas são ocupados por profissionais fluentes nesse que é o idioma oficial do mundo dos negócios. De acordo com o levantamento feito pelo site de recolocação profissional Catio, um trabalhador fluente na língua inglesa pode ter um salário até 61% maior do que aqueles que não possuem essa qualificação. Mas não é só profissionalmente que o inglês afeta diretamente a nossa vida. O idioma permite experiências que promovem o crescimento pessoal e cultural, como a realização de intercâmbios. Falar fluentemente o idioma não é exigido nesses casos, mas ajuda bastante. Por exemplo, e ainda o consumo de produtos e serviços de qualidade internacional. Fonte www.educamaisbrasil.com.br é a nossa fonte do Abre Aspas de hoje. Pastores, 1%, essa me pegou de surpresa. 1% da população somente que fala inglês fluentemente? Como é que é isso? É muito pouco. É pouquíssimo demais. Assim, pastor, você vai aprendendo, eu falo. Eu fiz assim, antes de sair do Brasil, eu fiz alguns cursos na escola, a gente aprende, tem aqui no ano letivo do Brasil, né? As crianças aprendem, mas não é aquela coisa. Eu lembro quando vocês foram primeiro para a Índia, né? Sim. Eu lembro do seu pai correndo para fazer logo um curso e começando a fazer os cursos para poder pegar pelo menos na base, né? E vocês fizeram. Então, nós fizemos. Mas só aprende realmente quando você pratica, quando você usa. Diariamente. No dia a dia. Dia a dia. Mas eu vejo essa falha aqui, pastor, de apenas 1% da população falar, isso já é uma falha educacional, já, e a gente não pode entrar nesse mérito do sistema. Né? Porque tem-se uma necessidade. Não pode entrar, mas a gente pode entrar. Tem-se essa necessidade de nós, povo brasileiro, aprendermos a falar o idioma, porque é necessário, é o idioma internacional, para a pessoa fazer negócios, para a pessoa se comunicar com outros povos. Então, é uma falha do sistema que já deveria ter sido ajustado há muito tempo. Desde criancinha já ir entregando para as crianças esse idioma dentro do nosso sistema educacional. Porque o que se tem hoje, pastor, na educação, nas escolas brasileiras, é muito pouco. É muito pouco. Bem raso mesmo. E o que se ensina, pastor, é aquele alfabeto de criança. É para criança. Então, se eu falei errado aqui em inglês, você já fala fluentemente, né? Quando eu citei aqui no Abre Aspas, a culpa é do governo, então a culpa não é minha, não. É do governo. Porque eu não falo inglês fluentemente. Então, às vezes, eu leio e leio do jeito que eu estou lendo. Né? Então, alguns eu acerto e alguns, às vezes, eu passo longe. Mas eu tento. Mas a pessoa que ela quer, ela vai se esforçar. Eu tenho amigos, por exemplo, que morando no Brasil, pastores, eles se esforçam. Todo dia tá lá estudando, aprendendo assim, uma palavra nova. Tem alguns errinhos. Mas foi o que o irmão falou. A gente faz isso. Eu também faço. Mas não é a mesma coisa, né? Não é. Por mais que, até a forma de falar, né? A fonética mesmo da palavra ali. Porque você vê uma pessoa falando fluentemente, tem palavras que você olha, que palavra é essa? Quando você vai aprofundar, você vê que é uma palavra que você sabe falar, mas só que você não conseguiu entender, porque você vê uma pessoa fluentemente falando a mesma palavra, né? Sim. Então, isso acontece. Alguns países, por exemplo, pastor, eu lembrei agora dos Estados Unidos, está na grade curricular dos alunos aprender tanto o inglês quanto o espanhol. Eles falam fluente.
Na África, por exemplo, eles estudam ali o idioma deles, mas eles estudam inglês e falam diariamente. Então, o africano em si, muitos falam 5 idiomas. Caramba. 4, 5, 6 idiomas. Isso independente da condição social. Exatamente. Independente. Está no sistema de educação dele. Está no sistema de educação. Legal, hein? Vamos torcer para que alguns governantes nossos ouçam esse nosso programa e comecem a pensar de verdade, né? Porque eu outro dia falava aqui que eu acho que algumas pessoas, na verdade, gostam de ter o povo brasileiro sendo analfabeto, né? Não sendo alfabetizado. Eu acho que alguns preferem que o povo brasileiro não seja alfabetizado. Infelizmente, porque fica se tornando uma massa como é que fala? Massa de manobra bem fácil, né? É muito mais fácil de você... Você joga na tela, por exemplo, e aí todo mundo já acredita. Exatamente. Que você não tem aquela cultura para parar, para avaliar o que é isso, se é isso mesmo, não é. Então, infelizmente, foi o que eu falei, a gente pode adentrar, não tanto, mas pode falar alguma coisa. E é verdade. Vamos lá, vamos dar sequência. Marcos 13, versículo 8. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes, e isso será o princípio das dores. Uma nação, pastores, com o mesmo propósito, tem força para mudar a história de um país? Por exemplo, esse texto de Marcos 13, 8 está falando do princípio das dores, as dores de parto que Jesus falou. E a gente está vendo hoje, não só aqui no Brasil, né, com o Rio Grande do Sul, a gente viu, mas em vários continentes, em vários países, situações acontecerem com cada vez mais frequência, né? Como maremotos, como tsunamis, como terremotos, como vendavais, furacões. E isso tem se intensificado, essas coisas que deveriam ser naturais têm se intensificado. E alguns teólogos, alguns estudiosos já dizem que a gente já está enfrentando o início das dores, como que Jesus falou. Uma nação, então, já indo para a pergunta, né? Uma nação, então, com o mesmo propósito, ela consegue ter força para mudar a história de um país que esteja passando por situações, digamos assim, semelhantes ao que foi dito por Jesus Cristo, como o princípio das dores? E a gente pode dar exemplo do nosso país, do Rio Grande do Sul mesmo, né? Que passou por tudo que passou e está passando ainda e ainda vai, pelo jeito, perdurar um tempo a consequência de tudo que aconteceu, né? Então, assim, tomando até com o nosso próprio país como exemplo, tem como esse mesmo propósito, essa união, mudar a história? Eu acho, pastor, no meu alcance de conhecimento, que isso parte desde a criação dos pais, mas também do governo, né? Que é um outro tema, um outro assunto a ser tomado. Nós não sei se podemos entrar aí a fundo, né? Nós vemos que o antigo governador, o antigo presidente do nosso país, colocou aí o amor pela a bandeira, né, do Brasil, o amor pelo Brasil. Então começou, podemos dizer, inflamar, começou a atingir o máximo de pessoas no Brasil. Quase grande maioria dos brasileiros que não tinham costume começaram a alçar e levantar a bandeira do Brasil. Então começa, um ponto de vista meu, começa desde dos cabeças, né? Entendi. Como dentro de uma casa, dentro de uma família, como também dentro do governo. Consegue sim mudar Se houver esse mesmo propósito, então, tanto para o mal quanto para o bem, né, pastor Davi? Porque assim, a gente vê na Bíblia, ontem mesmo comentava esses dias na igreja, que a Bíblia manda vencer o mal com o bem. E em Romanos 16, 19, o apóstolo Paulo fala que eu tenho que ser prudente no bem, né? E simples no mal. Eu tenho que saber, então, me afastar do mal, entender o que é bom aos olhos de Deus e praticar o que é bom. E eu falava sobre isso, é parte da mensagem, né, que eu preguei. Sobre você não deixar que o mal venha ditar a regra na sua vida. Porque se você
se algum mal foi feito e você vai rebater isso com o mal só gera mal. O mal não vai gerar bem. Né? Então, você não combate o mal com o mal, você tem que combater o mal com o bem. É o que a Bíblia exorta a gente a fazer. Não estou nem dizendo que é fácil. Não estou nem dizendo que é fácil. Não estou dizendo que é o que a Bíblia manda fazer, o que Jesus mandou fazer. E a gente, às vezes, diz que anda pela fé, mas não anda, porque às vezes a gente não faz assim. Então, a gente quer pagar o mal com o mal. Né? Nesse caso que a gente está falando, no caso do Rio Grande do Sul, voltando ao caso do Rio Grande do Sul, o que aconteceu no Rio Grande do Sul verdadeiramente colocou todo o país num propósito e trouxe uma certa união, né? Certo. Porque, por exemplo, os caminhões que nós mandamos para lá, não mandamos só para o cristão evangélico, mandamos caminhão para a população do Rio Grande do Sul, não importa a religião deles, não é isso? Exato. Quer dizer, os caminhões que outras religiões mandaram, também não mandaram só para as religiões delas, mandaram para todos de qualquer religião, até quem não tem religião nenhuma. Então, se teve alguma coisa que uniu o Brasil, uniu de verdade, não foi nada, a não ser o que aconteceu lá e todo o coração brasileiro se voltou para lá de uma maneira assim tremenda e houve essa união. Quer dizer, então, dá para, se a nação tiver no mesmo propósito, ela fica tão forte que ela pode mudar tudo, né? Pode mudar, pastor. E eu me lembrei de algo agora. Geralmente, antes de melhorar certas situações, vai piorar muito. E às vezes tem que chegar nesse nível de, sabe, de piorar, de dificuldade, para as pessoas poderem despertar e elas acordarem. Caramba, precisamos nos unir. Precisamos fazer alguma coisa. E é o que está acontecendo agora no Brasil. Sim. Tragédias, como o senhor acabou de ler aqui em Marcos, né, que haverá terremotos, enchentes, assim, coisas naturais, e as pessoas vão despertar, está chegando o fim. E aí elas vão se unir. Eu me recordei de uma história, pastor, eu estava até comentando, eu estava me lembrando esses dias, né, me preparando para o programa, ela é verídica, sobre as Ilhas Fiji. Não sei se o senhor já ouviu falar do avivamento nas Ilhas Fiji. Já ouvi falar. Então, eu até dei uma pesquisada, é muito linda a história. O que acontece? Eles foram colonizados pelos britânicos. E foi assim um período de ódio que eles passaram ali no início dos anos 2000. Tinha muito ódio, tinha muita, assim, isso enraizado na cultura deles. E o governo, ele incitava isso, mas o que aconteceu? Se levantou ali pessoas de Deus na política, Sim. Os governantes, eles começaram a se unir em oração. As igrejas se uniram, não existia mais placa de igreja, denominação. Eles começaram a se unir, se juntar em oração. E o que aconteceu? Deus enviou o avivamento. Não tinha peixe no mar, tudo que eles plantavam, tudo que eles plantavam, eles não colhiam, apodrecia, morria. Mas depois do avivamento, deles se unirem... E os peixes correram para lá. Os peixes correram para lá, aquilo que eles plantavam começava a vir em grande quantidade. Então eles se uniram e mudaram o curso da história das Ilhas Fiji. Que coisa. E essa não é uma história isolada, não. E você tem, por exemplo, aqueles vídeos transformadores, antigamente era o VHS, né? Mas a gente ainda acha esses vídeos no YouTube. E você vê que em alguns outros países, inclusive na Colômbia, teve uma região da Colômbia que teve esse avivamento aí, que foi tremendo também. Até a colheita, tiveram abóboras enormes, até isso. E a violência nessa... Eu não lembro agora, faz um tempinho já que eu assisti. Mas eu lembro que uma coisa que me marcou quando eu assisti esse vídeo é que o presídio local, a delegacia, ficou vazia. Deus foi operando de tal maneira que as pessoas foram se convertendo, foi parando os furtos, os roubos, os assaltos, os homicídios. Então, a cadeia era usada para outra coisa, porque não tinha preso no local. Assim, realmente, esses avivamentos precisam acontecer. E aí a gente fica com essa boa impressão de que a gente pode mudar, sim, né? A nação pode mudar. E vamos mudando, né? E mudar para melhor, né? Porque, assim, falar que o país se uniu em prol de um evento, de uma pessoa, de um show, tá de brincadeira, irmão. O Brasil se uniu foi diante de uma catástrofe, e aí foi o que o pastor Davi falou. Às vezes, precisa de um tipo de guerra para poder as pessoas despertarem. Uma queda, uma queda, né? Tribulação. Por incrível que pareça,
Exatamente. E o ser humano é levado a isso, né, É pastor? interessante, porque assim, se você for ler Deuteronômio 20, Deuteronômio 20, logo nos primeiros versículos, você vai ver que Deus vai falar assim para eles, que ele ia tirar as nações e ia dar vitória sobre a nação, mas ele deixaria algumas nações lá. Aí em Juízes, acho que 13, salvo engano, ele vem e fala que essas nações que ficariam ali, ficariam para que eles aprendessem. Aliás, é Juízes, não é nem Deuteronômio 20, é Juízes 13 mesmo que fala. Ele diz que vai deixar as nações ali, deixariam Juízes. Rapaz, eu acho que eu tenho anotado em algum lugar, eu vou ver já. Eu acho que não é Juízes 13 não, para poder dar o certo, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, mas eu acho que é Juízes 3, por isso que eu confundi com 13. Nem tem Juízes 3, se eu não me engano. Tem. Hã? Tem Juízes 3. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. 3. Mas eu acho aqui, ó, Juízes 3, versículo 1 e 2. Juízes 3, não é 13, é 3. Lê aí para mim, pastor. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra. Olha aí, entendeu? Então Deus deixou alguns para eles passarem por provações, porque eu falava sobre isso. Tem cristão que não sabe passar por provação, passa por provação quer sair da igreja, passa por provação quer largar Jesus, quer voltar para a antiga religião, quer voltar para práticas anteriores. E Deus deixa exatamente para poder provar você. Aquele povo de Juízes, eles não estavam acostumados com as guerras, com os antepassados. Então Deus deixou alguns ali para que eles começassem a aprender a guerrear e voltassem a ser gente de guerra. Que eu estava falando sobre isso, ser gente de guerra. Sim. Com Josué andava com gente de guerra. Josué não andava com qualquer um. Então, eu estava comentando sobre ser gente de guerra. E às vezes a gente não é, porque qualquer coisinha a gente fica melindroso, fica chateado, fica aborrecido, quer revoltar, quer dividir. Até entre nós, pastores. Exatamente. A gente não é gente de guerra, às vezes é uma bronca que leva, uma coisa que se perde e a pessoa já fica revoltada com liderança e fica aquela coisa. Parece que não é gente de guerra. A tempestade passa. Passa. Ela passa. Fira-me o justo, né? Fira-me o justo, mas aí a gente não quer. A gente diz que anda pela fé, mas quando vem o problema, a gente corre. E a gente começa a buscar caminhos que vão nos agradar. E a gente tem que passar por aquilo para aprender a guerra. Aí depois vem coisas maiores, entendeu? É bem interessante aqui. Vamos dar sequência? Vamos lá então? Então, uma nação realmente com o mesmo propósito tem força para mudar a história de um país tranquilamente. Bom, haverá salvação para quem nunca ouviu o Evangelho, sim ou não? Pastor, esse é um ponto assim bem polêmico, né? Sim. Comentávamos sobre nós isso, comentávamos, né? E aí eu falava com o pastor Kevin, imagina aquela pessoa que está numa ilha assim que ninguém nunca foi, que não tem lá, embora hoje o mundo esteja civilizado, tem internet, tem conexão, tem tudo, mas ainda existem, eu acredito nisso, pastor, eu creio, que ainda existem aqueles lugares que Jesus ainda não chegou lá. Até esse tempo atrás eu lembro que eu estava lendo em algum lugar, não sei, num artigo de internet, acerca de uma senhora que era a única daquela ilha que ainda falava um idioma, não me recordo agora, começava com B, um idioma assim bem inusitado. E ela era a última daquela ilha que, se ela morresse, o idioma não ia passar para frente. Caramba. Então, assim, existem lugares que... O Evangelho não chegou. Tem lugares que a gente ainda não conhece. Eu tenho uma opinião sobre isso, mas vamos lá. Eu acho que a do senhor, eu acho que vai nos ajudar. Antes do senhor dar, se eu posso dar a minha? Sim. Acerca da salvação. Sim ou não? Eu acho que, sem ouvir o Evangelho, eu acho que sim, pastor. Sim. Porque eu creio que Deus ele é misericordioso. E não leva em conta o tempo da ignorância. Como aquele ladrão na cruz, ele foi salvo. Se não ouviu nada, realmente pode. Sim, mas se ela ouviu, ela não é ignorante. Sim.
E aí eu creio que Deus ele vai julgar essa pessoa por conta daquilo que é a vivência dela. Sim, entendi. Posso estar errado, da moralidade dela. Sim. Se ela ainda não ouviu o Evangelho. Eu tenho uma opinião. Eu vou ter que acelerar um pouquinho, mas eu queria ouvir. Ele já passou a bola para mim, né? Eu ia sobre essa, pastor. Sobre o homem que estava ao lado do Senhor Jesus, né? Sim. Mas ele reconheceu Jesus ali. Ele reconheceu como mesmo sem mestre. Ele reconheceu. Mas ele deve ter ouvido falar, porque naquela época Jesus tinha uma fama tremenda, né? Então, deve ter ouvido falar. O meu pensamento é o seguinte, pastor Ednilson, todos nós temos dentro de nós a ideia de que existe algo. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, não tem como o homem não sentir falta de Deus. Entendeu? Não tem como... Então, você pega uma pessoa isolada numa ilha, como você falou, uma pessoa isolada numa ilha, no íntimo dela, ela sabe que existe uma criação, um Criador. Porque ela é mais semelhança de Deus. Se você for, por exemplo, numa ilha, voltando a falar da ilha, e tiver lá um grupo, você vai ver que esse grupo, ele já desenvolveram a ideia de um Deus. Ele pode fazer a árvore do Deus, pode fazer a terra, pode fazer alguma coisa, mas eles, por conta própria, desenvolveram a ideia de um Deus, de um Criador, de um superior. Por quê? Porque está dentro de nós. Então, por isso que eu acho que vai ser salvo. Entendeu? Uhum. Porque essa ideia que aquela pessoa, aquele grupo desenvolveu, sem nunca ter ouvido falar de Deus, de nada, ela desenvolveu porque está dentro do ser humano. Todos foram feitos em mais semelhança de Deus. É por isso que eu acho que quem nunca ouviu, está lá dentro da mata, nunca teve contato com o mundo exterior, recebe a salvação. Eu creio por causa disso. Também creio, pastor. Entendeu? Amém. Olha, nós vamos agora ao Povo Fala. Ao X da questão, direto? Ih, rapaz, o programa rendeu, hein? A gente então vai... Então, eu vou fazer diferente aqui, produção. Sim ou não vocês, hein? Vamos lá. Qual a sua opinião sobre o futuro da nação brasileira? Em poucas palavras. Rápido. Se o Brasil... Futuro da nação brasileira. Vai ser bom, vai ser ruim? Se o povo brasileiro se voltar ao Senhor Jesus Cristo, vai ser bom. A gente começou com esse texto, né? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu creio que vai ser bom, pastor. Eu creio no grande avivamento. Vai ter um avivamento. Amém. Eu creio. Muitos missionários vão sair daqui. Em nome de Jesus. E já está acontecendo. Devagar ainda, mas vai explodir esse avivamento. Amém. Em nome de Jesus. Bom, vamos direto então para o X da questão. O X da questão de hoje. Qual a importância de uma nação ter fé em Deus? Olha, Jesus falou sobre isso em Marcos 11, 22, 23. Ele diz assim, e Jesus respondendo disse, tende fé em Deus. O Pedro viu uma figueira seca que Jesus havia amaldiçoado no dia anterior e ele ficou questionando Jesus, como que aquilo aconteceu? E essa foi a resposta de Jesus, tende fé em Deus. E por que é importante isso? Porque você pode secar qualquer mal, você pode usar a sua fé para vencer qualquer batalha. E era isso que Jesus estava ensinando. Logo depois, no 23, Jesus vai falar assim, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser, lhe será feito. Então, é muito importante que você tenha essa fé em Deus e desenvolva essa fé em Deus para que você possa vencer na terra, vencer aqui, ser bem-sucedido. Em nome de Jesus, esse é o X da questão de hoje. Vença as suas batalhas com a sua fé em Deus. Bom, o Conexão de hoje falou sobre nações e costumes. Eu estive aqui com os nossos pastores, o pastor Kevin Costa, que foi da Bolívia, hoje está na IGD Xerém, certo? IGD Xerém. Xerém, lá na estrada. Bom, vamos lá. Dá o seu endereço e seus horários lá para o pessoal. A todos os amigos, um grande convite. Obrigado pela oportunidade, pastor. Que Deus continue abençoando este programa que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Eu me encontro ali na cidade de Xerém, Estrada de Xerém, número 1400. Você é o meu convidado para participar conosco uma das nossas reuniões. Segunda-feira, às 19 horas, os horários. Quarta-feira, 8 horas da manhã, às 15 e às 19. Sexta-feira, 8 horas da manhã, 15 e 19.
E também os domingos. Domingo nós temos 8 horas da manhã, 15 e às 19 horas. Lembrando que todo o segundo domingo de cada mês é Santa Ceia, dia de nós renovar a nossa aliança, o nosso pacto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Graças a Deus. Pastor Davi Santos, o mais novo pastor da nossa igreja da Taquara, seu endereço, seus horários, foi um prazer tê-lo aqui também. O prazer é meu, pastor Ednilson. Obrigado aqui por esse programa, pela oportunidade de estarmos aqui. E nós estamos aqui na Estrada dos Bandeirantes, número 1000, e às segundas, quartas e sextas, na semana, né, os nossos horários são estes: 9 da manhã, meio-dia, 2 da tarde, 5 horas da tarde e às 7h30 da noite. E aos domingos, aquele domingo especial dos Filhos de Deus, estão mais do que convidados também. Especialmente domingo, pastor, 8 horas da manhã, 10h30 da manhã, 3 da tarde e às 6 horas da noite. Estrada dos Bandeirantes, número 1000, aqui bem no coração da Taquara. Venha conhecer esse trabalho, porque Deus tem abençoado grandemente, pastor. Obrigado. Graças a Deus. Pastores, olha, eu me encontro na estrada, na rua Coronel Tamarindo 2030, em frente à estação de trem. E, principalmente aos domingos, está sendo muito forte. A semana toda a igreja aberta, a gente fazendo cultos diários. Mas domingo, 7, 9h30, 15 e 18 horas, tenho convidado todos para comparecer no domingo com seus familiares, tá bom? Um forte abraço, Conexão fica por aqui e até o próximo programa em nome de Jesus.